Os bancários da Caixa Econômica Federal estão em greve aí há quase um mês. Nós temos recebido aqui telefonemas, e-mails. São clientes que não conseguem receber seguro-desemprego, pagar contas, retirar o dinheiro do FGTS e resolver questões relativas à casa própria. Hoje, os bancários da Caixa têm uma reunião no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Enquanto a paralisação continua, vamos saber o que o consumidor pode fazer. Esse consumidor que se sente prejudicado com a greve. Bruno Faustino continua com o representante do PROCON. É com você aí, Bruno. Isso mesmo, Mário. Mais do que telefonar aqui para a redação da TV Gazeta, entrar em contato com um colega de trabalho ou com outro, nós temos mostrado isso frequentemente em nossos telejornais. No STV Primeira Edição, aqui no Bom Dia, no STV Segunda Edição, muita reclamação de consumidores que já não sabem mais o que fazer. Diretor, queria que o senhor explicasse para a gente. Nesses casos de FGTS, seguro-desemprego e também de financiamento da casa própria, o que o consumidor deve fazer, já que não consegue entrar numa agência da Caixa Econômica Federal? Ok. Os maiores problemas, de fato, estão ligados ao seguro-desemprego, né? À questão do FGTS e da casa própria, do financiamento. Em relação ao seguro-desemprego, o consumidor pode dar entrada no Cine e nas delegacias regionais de trabalho. O problema é que depois ele não consegue fazer o saque se não tiver o cartão cidadão. O consumidor de posse do cartão cidadão, ele pode fazer saques ou pagamentos, retirar o dinheiro nas casas lotéricas. No caso da Caixa Econômica Federal, realmente o consumidor está tendo um sério problema. A gente orienta os consumidores que estão tendo esse tipo de problema de sacar o FGTS para quitação de dívidas, até estar desempregado, até colocar alimento dentro de casa, que faça a reclamação de forma imediata no órgão de defesa do consumidor, no PROCON, pode ser no PROCON do seu município ou no PROCON estadual, para que você não arque com as despesas advindas dessa greve. Porque o consumidor não deu causa a essa greve, portanto não pode ser prejudicado em função dela, né? Por isso que se deve fazer a reclamação no órgão de defesa do consumidor com certa urgência. Porque realmente, Bruno, é o seguinte, ele não está conseguindo fazer o saque do seu FGTS. O maior problema está relacionado a isso. O PROCON tem uma reunião hoje com a Superintendência da Caixa Econômica Federal às 9h30, na sede do Instituto, para tratar, inclusive, de um meio alternativo para que a Caixa Econômica possa atender essas demandas de consumidores, que são demandas emergenciais, são demandas urgentes e não podem esperar durante muito tempo mais. E o que o PROCON sugere? Sugere, no primeiro momento, fazer a reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor para que o consumidor fique protegido de qualquer encargos, multas, juros, que o banco pode ser responsabilizado em função disso daí. Agora, muito se fala também, os bancários até dizem que o consumidor não tem muito que se preocupar porque pode pagar a conta lotérica pela internet. Quem não tem internet? Não é bem assim. O que o consumidor deve fazer é sempre buscar um meio alternativo. Mas nós verificamos, inclusive, um meio alternativo, por exemplo, em relação à Caixa Econômica especificamente, né? Não existiam os envelopes onde você fazia o depósito no caixa eletrônico. E o depósito no caixa eletrônico, depósito em conta, é um meio alternativo. Aí ficou complicado para o consumidor utilizar esse meio. Ele buscou os meios, não conseguiu, vai fazer uma reclamação no PROCON em relação a isso. PROCON para já que não multou seja a Caixa? prejudicado. Em função da greve, não. Isso daí não. O Mário tem uma pergunta para o senhor, diretor. Mário? Sim, é esclarecida essa questão da Caixa e também. Eu sei que você tem uma notícia aí fresquinha sobre plano de saúde. Houve uma alteração aí na cobrança de plano de saúde pela faixa etária. Pode explicar rapidamente para a gente? Vamos lá, Mário. O que aconteceu é o seguinte, no dia de ontem, o PROCON estadual conseguiu uma liminar no Poder Judiciário contra empresas de plano de saúde, proibindo o reajuste por faixa etária. Esse aumento por faixa etária já contrariava o Estatuto do Idoso, né? Nós conseguimos essa liminar no dia de ontem, qual consumidor que vai ser beneficiado disso daí? Dos contratos assinados após o Estatuto do Idoso, após 2004 e também nos contratos assinados antes de 2004. E, Mário, exatamente a discussão se dava nos contratos assinados antes do Estatuto do Idoso, porque a tese das operadoras de plano de saúde era de que prevalecia o que estava previsto no contrato. E a nossa tese era de que o que tem que prevalecer é o Estatuto do Idoso, pelo fato de o contrato de plano de saúde ser um contrato de trato excessivo e o contrato não pode prevalecer em relação ao Estatuto do Idoso, e sim o contrário. Itamar Dalmas, diretor jurídico do PROCON, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Só lembrando que essa liminar, Mário, vale apenas para uma operadora, mas o PROCON já está tentando com outras operadoras o mesmo benefício. Mário Bonella, é com você. Essa é uma notícia importante aí para quem tem plano de saúde. E você está com dívida?